programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa de Olho na Diabetes. Eu sou Márcia de Jesus, educadora em diabetes, e hoje estamos recebendo a nutricionista Tereza Namiki. Nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que você é diabético e quem não é diabético também sempre quer ouvir falar. Nós vamos falar sobre o grande vilão, o açúcar. Tereza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você tem um papel importantíssimo para os diabéticos e eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, se quiser deixar um contato também para o nosso público. Ok, Márcia, obrigado pelo convite novamente. Olá, pessoal. Bom, meu contato eu até posso dar, né, caso as pessoas queiram maiores informações a respeito da diabetes ou qualquer outro tipo de orientação nutricional. Meu telefone é 98118-8123 e realmente é um assunto muito pertinente esse, né? O açúcar como o vilão da alimentação e principalmente para a diabetes. Eu realmente fiquei muito feliz com o convite, né? Porque entre um diálogo ou outro, nós nutricionistas, nós sempre citamos, né? A gente acaba entrando nesse assunto do açúcar e vai ser ótimo poder conversar sobre isso contigo e com os demais. Bom, a gente vai começar o nosso bate-papo hoje aqui, para você que está aí esperando, quer saber o que a gente tem para falar. E nós vamos lançar a pergunta principal, né? Que eu acho que é aí que a gente vai desenvolver o nosso assunto. Sim. O açúcar refinado, Tereza, ele é o principal inimigo da diabetes? Em termos de nutrição, Márcia, sim, é o principal vilão. Lógico que ele não é o único, né? Se eu puder citar alguns, podemos colocar como a falta de atividade física, né? O sedentarismo, a falta de rotina, de horários regrados para poder se alimentar. Mas em termos de alimentação, sim, o açúcar refinado é o grande vilão. Posso dizer que por conta da sua composição, por ser ele considerado, né, um carboidrato simples, ele libera na corrente sanguínea um índice de glicemia, né, um índice glicêmico muito alto num tempo muito curto. Por isso que ele é considerado vilão, porque exatamente ele acelera, ele aumenta aquilo que o diabético já tem de elevado, que é a sua glicemia, que é seu açúcar no sangue. Por isso ele realmente é considerado o grande vilão da alimentação do diabético. E é importante a gente lembrar, né, lógico, que aqui a gente está falando muito sobre o diabético, nosso foco é esse, sim, mas esse açúcar aí, numa pessoa também que não tem diabetes, ele sim, tem um sério efeito também, né, Tereza? Sim, quando vem um paciente, né, um indivíduo, buscando uma orientação nutricional, seja ele portador de uma síndrome como a diabetes, ou até mesmo com uma outra síndrome diferente dessa, nós, nutricionistas, nós sempre enfatizamos a importância de se conscientizar da necessidade da diminuição do consumo do açúcar industrializado, do açúcar refinado, que é, sim, né, o grande vilão. Ele não vem sozinho, né, ele não é o único vilão da alimentação atual, mas ele é um dos principais. Então, independente da pessoa ser ou ter, né, algum problema, né, que necessite de uma orientação nutricional, deve encarar o açúcar refinado sim como um grande vilão. Com certeza, né? E aí vem a nossa preocupação, e acho que o próprio governo aí, a saúde em si, tem se preocupado sim, com isso, né? Que tem lançado campanhas aí diminuindo a gordura dos alimentos, o saldo sim, dos alimentos, né? Principalmente isso, os alimentos industrializados e também o açúcar. Sim. Né? Por que estão se preocupando com isso, né? Porque isso tem causado algum mal aí. Um aumento, né? Exatamente. Um aumento da necessidade da atenção, né, básica de saúde para essas doenças, na maioria das vezes oriundas pelos maus hábitos alimentares. Exatamente. Então, pessoal, olho atento, não é só para você que é diabético não, né? Não. A gente está falando aqui para qualquer pessoa. Para o diabético, aí é regra, né? Sim. É uma regra fugir desse mal, desse pó branco, né, que a gente costuma falar. Sim. Tereza, eu queria que você também falasse, a gente
está aqui condenando o açúcar, né, em si, mas ele tem uma função, né? Qual é a função do açúcar no organismo? Então, o açúcar, como, né, o refinado, ele tem a função principal dele na alimentação, na indústria do alimento, é realmente transformar, né, tornar aquele alimento mais agradável ao paladar do consumidor. Pensando no aspecto nutricional, a gente pode dar o nome de açúcar aos carboidratos, né? Aí sejam eles simples ou eles complexos. O carboidrato, ele é e deve ser realmente considerado, salvo algumas restrições, a principal fonte de energia do corpo humano para a realização de toda e qualquer atividade, seja um simples piscar de olhos, seja para uma atividade física. A prioridade na busca da energia, ela deve vir basicamente, em sua grande maioria, de carboidratos, que comumente é chamado de açúcar. Agora, o açúcar simples, refinado, né, da indústria, que é o nosso pó branco, né, digamos assim, ele realmente tem uma função apenas de adoçar, né, adoçar e transformar ou tornar aquele alimento um sabor mais agradável. E aí que mora o perigo, que ele fica tão agradável ao nosso paladar que a gente acaba exagerando no consumo daquele alimento. Entendi. Quer dizer, na realidade, o nosso organismo necessita do açúcar, mas a gente não está falando aqui especificamente do açúcar refinado, do açúcar branco, né? Ele precisa do açúcar dos alimentos em geral, que vai se transformar em energia para que a gente possa desenvolver qualquer tipo de atividade, como você citou, até um piscar de olhos a gente precisa. Né? Então é importante também frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, então eu vou abolir o açúcar totalmente da minha vida, não vou comer um carboidrato que vai se transformar em açúcar, mas na verdade a gente precisa. Sim, na verdade, nutricionalmente falando, a gente condena toda e qualquer dieta restritiva, né? A não ser que a pessoa realmente, por alguma patologia, precise eliminar aquele alimento da sua dieta, da sua rotina alimentar. Mas, em geral, a gente busca o equilíbrio, que, né, o indivíduo ele possa se alimentar de tudo na quantidade ideal para cada situação. Com certeza. E ele tem que ter um cuidado que eu gosto sempre de frisar quando eu falo em açúcar no nosso programa. As pessoas acham que esses açúcares aí mais naturais, o açúcar mascavo, o diabético pode usar à vontade, ele é natural, o açúcar orgânico, né? E é bom a gente frisar que também são açúcares, né? Não deixam de ser açúcar porque são um pouco mais naturais, né? Do que na o verdade, refinado. a grande vantagem, né? Se eu posso dizer assim, é que comparado com o açúcar refinado, que só tem caloria, né? Só vai te ajudar a aumentar o seu índice glicêmico, ele não tem nada de vitamina, ele não tem mais nada além do poder adoçante. Já o açúcar mascavo, até mesmo açúcar demerara, ele pelo menos ele é acrescido, ele está, né, acompanhado de vitaminas. Entendi. Um pouco menos industrializado, digamos assim, né? Isso. Mas não então, deixa ele não de ser perdeu, um açúcar. Ele não perdeu seu valor nutritivo, mas ele é um açúcar e para pessoas que necessitem de um controle glicêmico, eles são perigosos, sim. Sim, viu, pessoal? Então, não deve usar, né? Deve evitar. Na verdade, a gente sabe também que o adoçante não é a melhor fonte que existe, mas pro diabético é o que é indicado. É o uso controlado, é bom a gente deixar isso bem claro. Controlado e consciente. É bacana a gente falar sobre isso, Tereza, porque tem muita gente que não sabe, não entende, né? Usa, acha que está fazendo o correto, né? Acha que está fazendo o que é certo e, na verdade, está prejudicando de qualquer forma, né? E outra dica bacana que a Tereza falou aqui, também não só culpar o açúcar de ser o vilão da história do... Sim. Por exemplo, de você ficar diabético ou de você ser um diabético e complicar, né? É importante a gente falar sobre isso e dizer que o carboidrato está muito presente, que quase ninguém fala, né? Sim. Só julga o açúcar como culpado do diabético, né? Mas o carboidrato está inserido aí. É comum ouvir, né? Eu fiquei diabético porque eu comi muito açúcar, Isso, né? muito comum a gente ouvir falar isso, né? E as pessoas, às vezes, não ouvem o outro lado da história, né? Sim. Bom, Tereza, a gente vai dar um tempinho agora para o nosso intervalinho comercial, voltamos já e vamos continuar esse assunto falando um pouquinho sobre o diabético e o vilão açúcar. Voltamos já.
Referência em toda a região, o Centro Oftalmológico de Nova Friburgo é reconhecido por sua seriedade e compromisso com a qualidade. Possui equipamentos de última geração e um moderno centro cirúrgico capaz de atender às mais diversas patologias de visão, além de uma equipe especializada comprometida com a perfeita saúde ocular. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, número 7, 2522-0023. Você já sabe que a Beta Alarme tem os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Além disso, renovou totalmente sua frota de veículos para melhor atender aos clientes. E possui também uma equipe altamente treinada e especializada para pronto atendimento. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Locação é a solução. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenhoek, Centro, Nova Friburgo. Venha conhecer a Comercial Friburguense. Aqui você encontra uma linha completa de produtos agrícolas, veterinários, máquinas e ferramentas em geral. E ainda, assistência técnica especializada para o seu agronegócio. Comercial Friburguense. Soluções para agricultura e pecuária. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular. Ligue que entregamos o seu medicamento grátis em sua casa. Drogarias Viva Bem. Saúde e beleza para você. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da Reforma Vermar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto. Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da Reforma Vermar. Conselheiro e Paysandu. Em Conselheiro Paulino, um excelente laboratório para fazer seus exames. Clínica, na Praça de Conselheiro Paulino, no final do corredor do prédio da SAF. Um laboratório com mais de 40 anos de experiência. Aceitamos todos os convênios. Cobrimos qualquer orçamento no particular. Telefone 2527-8004. Uma noite cheia de luz e cores. A Inova Automóveis inaugurou sua nova loja, muito mais ampla, confortável e moderna, com novidades imperdíveis. Conheça a nova Inova, um novo conceito em venda de veículos. Inova Automóveis. Na Ótica Imperatriz, você encontra profissionais especializados para auxiliar na escolha dos seus óculos. A Ótica Imperatriz está comemorando 25 anos no mercado. Faça-nos uma visita. Rua Presidente Vargas, número 5. Telefone 2522-9242. Promoção de aniversário Drogaria H7 na Prêmios. A cada R$30 em compras, você ganha um cupom. Deposita na urna em nossa loja e concorre a prêmios imperdíveis. Tem TV, micro-ondas, máquina de lavar, bicicleta e muito mais. Válido somente para compras em perfumaria, cosméticos, higiene, limpeza. Sorteio dia 14 de dezembro de 2016, às 14 horas na Drogaria H7. Confira o regulamento em nossa fanpage. Participe e concorra. É a sua chance de ganhar. Drogaria H7, 20 anos com você. Em frente à Prefeitura Municipal, em Nova Friburgo. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial. Hoje nós estamos aqui falando sobre o grande vilão açúcar refinado e o diabetes, né? Estamos recebendo a nutricionista Tereza Namick e a gente está batendo um papo e trazendo aí bastante informação para você de casa, que eu sei que muitas vezes tem aí a sua cabeça formada, né, com relação ao açúcar, discrimina ou então diz assim, não, só um pouquinho, não tem problema, né? E a gente está aqui para bater um papo com a Tereza, e a Tereza está falando sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. E a gente sabe que tem também, Tereza, um grande público que não é diabético que assiste o nosso programa, né? Sim. E a gente está dando aí uma grande dica para esse público também, que eu acho que a gente está falando aqui também sobre prevenção, né? Sim. Quando a gente dá a dica aí, a gente está dizendo para você que está aí do outro lado, dizendo para você assim, ó, segura, freia um pouquinho, né? E
vida normal. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma prevenção para o teu futuro. Então, Tereza, eu queria agora que você falasse um pouquinho qual o tempo de ação do açúcar no organismo. Que você desse essa dica aí para o nosso público. Sim, deixa eu até fazer um acréscimo, né, dentro do que você falou. Que bom que as pessoas realmente estão cada vez mais preocupadas com a sua qualidade de vida, né, com a saúde individual de cada um. E nesse gancho, realmente, qual é o tempo de ação do açúcar no organismo de um indivíduo? Ele varia, porque, né, nós não somos todos iguais. Varia de organismo para organismo, mas é um tempo médio. A partir do momento em que você ingere um alimento que contenha o açúcar refinado, ele vai ter um tempo de ação, né, uma liberação dos nutrientes mais rápido do que outros alimentos que sejam mais ricos em proteínas e outros nutrientes. Então, o tempo de ação do açúcar no organismo ele pode ser calculado a partir de 20 minutos após a ingestão do alimento. Então, fiz uma pequena refeição agora, né, que contenha pouco ou muito açúcar. Esse pouco ou esse muito, daqui a uns 20 minutos ele já vai estar sendo, né, liberado, porque ele já passou pelo processo digestório e ele já vai estar sendo liberado na corrente sanguínea. E ele tem um tempo de ação que varia de 20 minutos até 2 horas, mais ou menos. Então, até quando a pessoa tem uma preocupação com relação à sua saúde e quer se alimentar, e eu vejo muito isso, as pessoas antes de ir para a academia fazem uma pequena refeição antes. Mas essa pequena refeição elas fazem um pouco tempo antes de seguir para a sua academia. E não vai ter o efeito desejado, porque não deu tempo ainda dos nutrientes serem liberados. Entendi. Né? Então, é importante saber, né, que o tempo de ação do açúcar no organismo, ele varia de indivíduo para indivíduo e também de acordo com a qualidade do que você ingere. Mas podemos dizer que ele vai ter um tempo médio de 20 minutos até 2 horas. Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho, não foi combinado, mas a gente vai falar um pouquinho do açúcar mesmo refinado, aí, esse açúcar branco, que ele às vezes é muito importante no momento de uma baixa da glicemia, que ele tem uma ação rápida, não é isso, Tereza? Isso. E aí ele vai ajudar essa pessoa a recuperar essa energia, que no caso é essa fraqueza, né, que a pessoa sente, que pode ser diabético ou não, né? Qualquer pessoa pode fazer uma hipoglicemia, não é só o diabético não, qualquer pessoa. E o açúcar ajuda nesse momento, não é isso? Sim, na verdade tem aquela, né, um hábito, digamos assim, antigo, muito popular, que quando a pessoa ela está muito nervosa, né, vamos dar alguns exemplos, né, logo chega alguém da família, normalmente umas pessoas mais idosas, dá uma aguinha com açúcar que ela logo se acalma. Realmente, porque a aguinha com açúcar, ela realmente o açúcar ele vai entrar muito rapidamente na corrente sanguínea, que vai dar aquela sedação, né? Então, e normalmente acontece, porque ninguém cronometra, mas acontece nesse período de 10 a 15 minutos, a pessoa realmente já sente, né, a ação daquele nutriente. Rápido, é muito rápido. Então, para quem está numa crise hipoglicêmica, nesse caso, ele é até recomendado. Lógico, você não vai, né, colocar um açúcar puro na garrafa, mas diluir com água ou alguma bebida, né, algum suco mais rico em açúcar, para poder... meio copinho de refrigerante, isso, né? Para poder neutralizar, aumentar, no caso, o índice glicêmico daquele indivíduo. E aí, mais uma vez, é importante a gente usar esse exemplo para dizer o que para o nosso público lá em casa? Qual é a ação do açúcar no organismo. Isso. Né? Quando a gente dá esses exemplos aqui, a gente está dizendo para você, olha a ação do açúcar no organismo, né? Voltando a dizer, estamos falando do açúcar refinado, do açúcar branco. Simples, né? O açúcar branco. E a gente consegue perceber. Então, isso é bom para as pessoas? Não, para qualquer um isso não é o ideal, né? Por isso que a gente tem que reduzir, como a Tereza já falou aqui, o uso desse produto, né? Tentar reduzir cada vez mais o uso desse produto, porque ele tem os seus efeitos colaterais, digamos assim, né? Porque hoje nós estamos ingerindo, né, o nosso acesso aos alimentos industrializados, aos alimentos naturais também. Hoje nós temos uma oferta de alimentos naturais muito maior. Mas em contrapartida, a oferta, a indústria de alimentos, ela cresceu muito. Então, e eles apelam, né? As embalagens são muito atraentes, né? Principalmente para as crianças. É daí que se vem a má formação de alguns hábitos alimentares. Eu, como nutricionista, às vezes observo no mercado, né? As embalagens coloridas realmente atraem a atenção, né? Com certeza. Eu costumo dizer, né, que
O meu filho passou por essa experiência, ele é diabético, Sim. né? E ficou diabético com 8 anos. E hoje ele relata para mim, que eu acho super interessante, que o paladar dele para o açúcar comum, ele perdeu esse paladar. Então ele acha hoje o gosto das coisas com açúcar ruim. Sim. Né? Por quê? Porque perdeu esse paladar. Então, se nós acostumássemos o nosso organismo de forma diferente, se a gente começasse a retirar um pouco mais, né, desses produtos da nossa vida, a gente sentiria uma diferença muito grande no paladar também, né? Sim. Posso até dar um exemplo, se me permite, né? Pode, fica à vontade. Numa viagem que eu fiz, né, para um país distante, bem distante da minha origem, né, no Japão, eu estava tomando um café e resolvi adoçar com açúcar. E é o meu tradicional, é um saquinho, um sachê. Coloquei e não adoçou. Eu, gente, me dá mais um sachê. E não adoçava. Por quê? Porque o açúcar de lá, ele não é proveniente da cana-de-açúcar. Ele é proveniente da beterraba. E tem um índice glicêmico menor, né, do que o nosso açúcar, a nossa sacarose, que é da cana-de-açúcar. E questionando meu pai, ele não soube explicar o porquê. Depois eu soube, porque o governo, preocupado com algumas doenças, né, causadas pelo uso excessivo do açúcar, já instituiu como lei que o açúcar devia ser proveniente de alguns outros alimentos, né, que tivesse um índice glicêmico menor, e a população já, né, lógico, no início eu não peguei essa fase, mas deve ter reclamado, mas hoje eles já são acostumados. E todas as sobremesas, todos os doces, eles têm um sabor, né, açucarado menor do que o nosso, porque o nosso paladar está acostumado, nosso paladar ocidental está acostumado. Realmente é uma questão de hábito. Nossa, interessante, né? Eu nunca tinha ouvido uma experiência assim, muito interessante. Tereza, agora a gente vai mudar um pouquinho, mas tem a ver com o nosso assunto. Por que o portador de diabetes, ele deve se alimentar várias vezes durante o dia? Vamos lá. Imagine um gráfico, né? Então, o ideal é que nos momentos do dia em que a nossa necessidade de energia seja maior, né, que o nosso combustível também seja maior, né? Então, se eu vou fazer uma atividade física mais pesada, mais intensa, eu vou precisar de uma carga calórica maior para poder me dar suporte nessa atividade. O diabético, dependendo de cada indivíduo, porque, né, tem um diabético que é atleta, tem um diabético que é estudante, tem um diabético que leva uma vida de um trabalhador de escritório, né, que tem uma rotina mais linear. Adaptado a cada situação individual, né, o ideal é que ele realmente se alimente mais vezes ao dia. Para quê? Para exatamente evitar aqueles picos de hiperglicemia, né, que ele consiga controlar através apenas da alimentação ou conjugada com medicamento, quando é o caso, que ele consiga manter o nível glicêmico, o índice glicêmico dele adaptado, adequado à necessidade. Então, é aconselhado que se fracione as refeições durante o dia para evitar aquele acúmulo, né? E também para evitar crises de hipoglicemia, para que ele nunca fique sem uma alimentação, sem um nutriente, né? O carboidrato, a glicose na sua corrente sanguínea. Tá aí a dica, pessoal. Tereza, eu queria também que você agora fosse fechando aí o nosso programa, e essa pergunta eu acho que é para fechar mesmo, né? É possível conviver com açúcar e diabetes? Sim, é possível. É possível, é alcançável e até desejável. Como é que fica essa alimentação aí? Então, sempre ressaltando, né? Deve ser individualizada, toda orientação deve ser individualizada a partir do momento que a pessoa precisa ou tem alguma necessidade com relação a isso. Mas, no âmbito geral, o açúcar refinado, branco, ele é o grande vilão? Sim, ele é o grande vilão, mas ele está inserido na nossa rotina, nos nossos hábitos, na nossa história alimentar. Então, ele deve, né, e pode ser incluído, estar incluído na nossa dieta, com controle, sem exageros. Por conta dessa entrevista aqui, né, nesse bate-papo, eu não posso mais comer o açúcar branco. Então, você vai numa festa de aniversário e você vai ser antissocial. Não, eu não como docinho. Eu não como bolo. Muito obrigada. Não. O evento, que é de uma celebração, comemoração, você pode estar inserida, né? Você pode saborear uma fatia de bolo, você pode saborear um ou outro brigadeiro, que é uma delícia, né? Agora, você vai nas festas todos os dias?
Não. Né? Você tem que, né, após a sua refeição de trabalho, você tem que comer o brigadeiro todos os dias? Não. É aí que realmente existe o equilíbrio. Ele pode e deve, né, estar dentro da nossa rotina, mas sempre com uma consciência de que se você tem um tempo para você poder fazer uma refeição e saborear um bom alimento, por que não uma fruta? Né? Nosso país é riquíssimo em variedades de frutas, né? Frutas invejadas, né? Quando pelos outros, né, outros cidadãos de outros países, eles olham e ficam espantados com a nossa variedade, com a nossa riqueza, né, na alimentação. E a gente até despreza um pouco isso, né? Dando preferência muitas das vezes aos alimentos industrializados. Tereza, infelizmente, nosso programa chegou ao final. Eu agradeço muitíssimo a sua participação conosco. Foi muito bom falar desse assunto e Sim. já está a porta aberta aí para voltar mais vezes. Obrigada. Bom, pessoal, o programa de hoje chegou ao final. Esse é o programa De Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Referência em toda a região, o Centro Oftalmológico de Nova Friburgo é reconhecido por sua seriedade e compromisso com a qualidade. Possui equipamentos de última geração e um moderno centro cirúrgico capaz de atender às mais diversas patologias de visão, além de uma equipe especializada comprometida com a perfeita saúde ocular. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, número 7, 2522-0023. Você já sabe que a Beta Alarme tem os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Além disso, renovou totalmente sua frota de veículos para melhor atender aos clientes. E possui também uma equipe altamente treinada e especializada para pronto atendimento. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Locação é a solução. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenhoek, Centro, Nova Friburgo. Venha conhecer a Comercial Friburguense. Aqui você encontra uma linha completa de produtos agrícolas, veterinários, máquinas e ferramentas em geral. E ainda, assistência técnica especializada para o seu agronegócio. Comercial Friburguense. Soluções para agricultura e pecuária. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular. Ligue que entregamos o seu medicamento grátis em sua casa. Drogarias Viva Bem. Saúde e beleza para você. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da reforma Vermar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto. Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da reforma Vermar. Conselheiro e Paysandu. Em Conselheiro Paulino, um excelente laboratório para fazer seus exames. Clínica, na Praça de Conselheiro Paulino, no final do corredor do prédio da SAF. Um laboratório com mais de 40 anos de experiência. Aceitamos todos os convênios. Cobrimos qualquer orçamento no particular. Telefone 2527-8004. Uma noite cheia de luz e cores. A Inova Automóveis inaugurou sua nova loja, muito mais ampla, confortável e moderna, com novidades imperdíveis. Conheça a nova Inova, um novo conceito em venda de veículos. Inova Automóveis. Na Ótica Imperatriz, você encontra profissionais especializados para auxiliar na escolha dos seus óculos. A Ótica Imperatriz está comemorando 25 anos no mercado. Faça-nos uma visita. Rua Presidente Vargas, número 5. Telefone 2522-9242.
Promoção de aniversário Drogaria H7 na Prêmios. A cada R$30 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna em nossa loja e concorre a prêmios imperdíveis. Tem TV, micro-ondas, máquina de lavar, bicicleta e muito mais. Válido somente para compras em perfumaria, cosméticos, higiene, limpeza. Sorteio dia 14 de dezembro de 2016, às 14 horas na Drogaria H7. Confira o regulamento em nossa fanpage. Participe e concorra. É a sua chance de ganhar. Drogaria H7, 20 anos com você. Em frente à Prefeitura Municipal, em Nova Friburgo.